DW Jornal da Noite. Boa noite. Onde tem estado o primeiro-ministro da Guiné-Bissau? É uma das perguntas a que queremos dar resposta neste jornal e para isso ouvimos destacados analistas. Para mim é um silêncio que se equipara a uma cumplicidade do próprio primeiro-ministro. Falando particularmente da situação da greve que tem acontecido no país, e o primeiro-ministro mantém-se em silêncio. Em Cabo Delgado, província no norte de Moçambique, marcada pelo terrorismo jihadista, tomou posse um novo secretário de Estado. Comprometemos-nos a trabalhar em estreita articulação com as nossas brilhosas forças de defesa e segurança estacionados no Teatro Operacional Norte. E ainda em Moçambique, o presidente moçambicano inaugura hospital distrital na província de Inhambane para reduzir distâncias. Percorremos uma grande distância daqui à cidade de Inhambane, assim como o Hospital Central de Maputo para fazer operações. Assim, significa que vai haver uma valia grande. Jornal da Noite, edição de sexta-feira, dia 11 de junho de 2021. Bem-vindos. António Cascais saúda-vos. E vamos diretamente à Guiné-Bissau, onde, depois de um longo silêncio, o primeiro-ministro Nuno Nabiam falou esta sexta-feira sobre o suposto envenenamento a que teria sido alvo, mas continua calado em relação aos vários assuntos da atualidade guineense. Mais detalhes a partir de Bissau com Yankuba Dançó. Nuno Nabiam quebrou o silêncio. Depois de circularem no país rumores de que teria sido envenenado, o primeiro-ministro falou à imprensa. Também não ouvi as notícias, infelizmente. Também ouvimos esta notícia e, infelizmente, temos um país que é muito complicado. Pensamos que as autoridades devem atuar para chamar alguém que se pronunciou sobre isso, porque é um caso que corre o mundo. O chefe do executivo guineense chegou esta sexta-feira a Bissau depois de ter participado no Fórum Econômico Internacional na Rússia. Sobre outros assuntos da vida política e social, Nuno Nabiam nada diz. É um silêncio que tem preocupado vários observadores políticos guineenses numa altura em que o país vive uma das maiores crises sociais da sua história, associada à greve de 6 meses na administração pública. As escolas públicas estão fechadas e os hospitais do Estado funcionam a meio gás. Nuno Nabiam também continua em silêncio sobre os espancamentos de vários cidadãos nos últimos meses e até sobre notórias interferências do Presidente da República, Umaru Sissoko Embalo, nos assuntos de governação, ignorando membros das estruturas governamentais sem o conhecimento do chefe do Executivo. A DW África, o analista político Luís Petit encontra um significado para a ausência de Nuno Nabiam em tempos de crise. Para mim é um silêncio que se equipara a uma cumplicidade do próprio primeiro-ministro. Falando particularmente da situação da greve que tem acontecido no país, e o primeiro-ministro mantém-se em silêncio. Por isso eu digo com toda a firmeza de que realmente há uma cumplicidade do primeiro-ministro quanto a isto. Embora Umaru Sissoko Embalo tenha garantido que não trocaria o lugar de Nuno Nabiam por nada, fala-se de um alegado mal-estar entre o primeiro-ministro e o presidente da República. Em janeiro, a imprensa noticiou que Nabiam teria abandonado a reunião do Conselho de Ministros depois de uma discussão com Umaru Sissoko Embalo, que estava a presidir o encontro. As alegações de que haverá um mal-estar entre os dois nunca foram desmentidas nem confirmadas. O professor universitário Miguel Gama afirma que o silêncio de Nuno Nabiam é indicador de falta de vontade para continuar no cargo. Politicamente, esse silêncio vem comprovar que o Nuno não está à altura das funções que desempenha. Realmente mostra que não tem compromisso com esse povo, está aquém das expectativas. Paralelamente à greve da UNTG, os guineenses criticam a má campanha de comercialização de castanha de caju que veio agravar a crise social e a vida da população produtora e dependente dessa atividade econômica. A DW África tentou ouvir o primeiro-ministro sobre essas questões sem sucesso. Perante os vários problemas do país, Guerre Gomes, coordenador da Casa dos Direitos, um consórcio das organizações da sociedade civil guineense, aponta a saída para a Guiné-Bissau. Que de facto seja criado condições para que haja diálogo entre diferentes atores políticos, sobretudo com o apadrinhamento da sociedade civil e demais entidades parceiras da Guiné-Bissau. É necessário um diálogo sério, um diálogo franco, um diálogo baseado na premissa da verdade.
um diálogo muito comprometedor. Mas para o analista político Rui Landim, a situação na Guiné-Bissau requer a intervenção da comunidade internacional. É de chegar ao ponto da comunidade internacional perceber que o país vai para o abismo e bater a mão à mesa, dizer não podemos deixar esse país. Há anos se investiu muito para a paz, para a estabilidade. Agora entrar neste descalabro que está. De Bissau para a DW África, Yankuba Dançó. Obrigado, Yankuba Dançó. E a nossa pergunta do dia é a seguinte: o que estará por trás do silêncio ensurdecedor do primeiro-ministro guineense Nuno Nabiam nos últimos meses e semanas? É este o debate que lançamos hoje no Facebook da DW África e, como sempre, já respondeu o nosso assíduo ouvinte Lafo Baldé, comerciante na Praça de Bissau. Lafo, ao telefone, comentou assim a nossa pergunta do dia. Para mim, o Nuno Nabiam já perdeu o rumo da governação. E ele desapareceu politicamente. Há muito tempo que ele não falava aqui na Guiné. Um analista da rádio estava a dizer que o Nuno Nabiam foi envenenado no seu gabinete. Mas ele acabou agora de regressar da Rússia e está a dizer que está bem de saúde, não sei o quê. Mas pronto, estas informações não nos convencem. Outro assíduo ouvinte de Bissau é Adulai Candé, comerciante de telemóveis no mercado do Bandim. Sobre o silêncio do primeiro-ministro guineense, Adulai diz o seguinte: eu acho que o silêncio da Nuno Gomes Nabiam tem a ver com interferência do presidente da República. Há algumas coisas que levam ele a ficar no silêncio. E por isso, na minha opinião, ele deve olhar o povo que votou neles. Porque quem está a pagar o povo. Dois dos comentários dos nossos ouvintes e usuários, e como sempre, voltaremos aos comentários no final desta emissão, por isso ainda vai a tempo de participar deste debate. Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias. As notícias que marcam a atualidade no mundo lusófono. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, a Acnur, está seriamente preocupado com a segurança dos civis no norte de Moçambique, onde o conflito armado e a insegurança em Palma continuam a deslocar milhares de pessoas, revelou hoje a organização. Moçambique vai vender mais energia elétrica à África do Sul. O ministro da Energia da África do Sul disse hoje em Maputo que o seu país vai precisar de mais fornecimento de energia de Moçambique para compensar o déficit gerado pelo encerramento de centrais elétricas a carvão. Cada central elétrica a carvão que a África do Sul desmantelar será uma oportunidade de mercado para Moçambique, porque este país é rico em gás natural e energia hídrica, acrescentou. Na Guiné-Bissau, os três partidos PSGC, a União para a Mudança e a APU-PDGB denunciaram hoje manobras dilatórias para inviabilizar o normal funcionamento da plenária parlamentar. Em conferência de imprensa na Assembleia Nacional Popular, o porta-voz da bancada do PAGC, o deputado Hélder Barros, afirmou que se denota um plano muito bem definido por parte do Presidente da República em concluir o processo de confiscação e concentração de poderes através do controlo e sequestro de todos os órgãos de soberania. E em Angola, o Ministério da Saúde esclareceu que não está a passar certificados de vacinas contra a Covid-19, depois de ter notado que algumas pessoas estão preocupadas em fazer o registro no cartão internacional de vacinas. Num comunicado de imprensa, o Ministério de Saúde esclarece que, até à presente data, a Organização Mundial de Saúde, OMS, ainda não orientou os países sobre os procedimentos a seguir para o registro internacional da vacinação contra a Covid-19. DW Deutsche Welle. A província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, já tem um novo secretário de Estado. Trata-se de António Njange Taimo Supeia, que substitui Armindo Ngunga, que esteve à frente dos destinos da província, que vive ataques terroristas há mais de 15 meses. Mais detalhes com Delfim Anacleto, nosso correspondente em Pemba.
Antônio Njanje Taimo Supeia tomou posse esta sexta-feira como secretário de Estado de Cabo Delgado. A cerimônia decorreu na cidade de Pemba. No discurso inaugural, Supeia apontou o terrorismo como um dos principais entraves à melhoria da condição de vida das populações no norte do país. Dispensaremos a atenção que o assunto merece e comprometemos-nos a trabalhar em estreita articulação com as nossas brilhosas forças de defesa e segurança estacionados no Teatro Operacional Norte. Os ataques de insurgentes norte do país começaram em 2017 e mergulharam a província numa crise humanitária sem precedentes. Mais de 700 mil pessoas foram obrigadas a fugir das suas casas. O novo secretário de Estado promete também dar seguimento aos projetos iniciados pelo seu antecessor para o desenvolvimento de Cabo Delgado. A província de Cabo Delgado não é só um território repleto de enormes e mais mediatizados desafios que o país ora conhece. É também uma terra de oportunidades sobre a qual repousa a esperança de todo um povo em colher os ganhos diretos e indiretos dos megaprojetos de exploração de gás natural liquefeito, no investimento que configura nos maiores da África Austral para a área de petróleos e gás e ainda da exploração de reservas significativas de rubi, de grafite, de ouro e de outros recursos minerais aprazíveis pelo mundo fora. Antônio Supeia substitui no cargo Armindo Ngunga. Uma das marcas do antigo dirigente foi a criação de aldeia de reassentamento para os deslocados ataques terroristas e para as vítimas do ciclone Kenneth. Ngunga foi nomeado para dirigir a Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte. O analista Emerson Ubis considera que a experiência do secretário de Estado cessante deve ser capitalizada pelo novo governante, sobretudo no que diz respeito à gestão dos deslocados internos. Segundo Ubis, um dos grandes desafios do novo secretário de Estado, Antônio Supeia, é mobilizar mais recursos junto dos doadores internacionais para atender à crise humanitária. Um dos maiores desafios, Sua Excelência, o Secretário de Estado, é mobilizar recursos e conseguir captar interesse e atenção dos organismos das Nações Unidas e todas as fontes de recursos para apoiar as ações humanitárias aqui. Mas Antônio Supeia tem outros 3 grandes desafios pela frente, segundo o analista: contornar os efeitos sociais e econômicos da pandemia da Covid-19, melhorar a qualidade de serviços públicos para atender o atual cenário de deslocamentos e tornar a província resiliente às mudanças climáticas que podem originar calamidades naturais. Delfim Anacleto, DW. E permanecemos em Moçambique, onde o Presidente da República, Filipe Nyusi, entregou esta sexta-feira um novo hospital no distrito de Jangamo, em Inhambane. Os populares dizem que é um alívio e vão deixar de percorrer longas distâncias em busca do atendimento médico. O correspondente da DW, Luciano da Conceição, tem mais informação. O novo hospital no distrito de Jangamo pode atender mais de 150 mil pessoas. A inauguração é uma excelente notícia para os habitantes que tinham de percorrer longas distâncias para poderem ter atendimento médico. Às vezes, chegavam a ter de viajar mais de 400 quilômetros para irem à capital, Maputo, e poderem ser operados. Conta Fernando Chauque, residente em Jangamo. A esperança é que isso mude agora. Vai facilitar muito os residentes de Jangamo, assim como os vizinhos dos distritos. Marcos Baloi, outro residente em Jangamo, diz que aguardava há muito pela construção desta infraestrutura. Já é perto já o nosso hospital. Temos o hospital de raiz aqui no distrito. A cidadã Sandra Mabote diz que este será um hospital de referência. Muita coisa. O hospital foi financiado através de um empréstimo de mais de $2 milhões do Banco Islâmico para o Desenvolvimento
desenvolvimento ao governo moçambicano. O presidente Filipe Nyusi inaugurou a unidade esta sexta-feira. Durante o seu discurso, pediu mais rigor aos profissionais de saúde e que não se deixam levar pela venda clandestina de medicamentos. Do mesmo modo, este hospital deve ser amigo da comunidade. As populações não devem ter medo de vir para aqui. Às vezes nós afugentamos por causa do tratamento que fazemos. Então preferem, para que eu vou para lá? Que eu vou ser ofendido, etc. Melhor procurar minha solução lá no mato, etc. Não podemos permitir que esta infraestrutura, assim bonita que é, seja descrita como sendo um hospital que se distingue pelo mau atendimento aos doentes no seu momento de aflição. Entre os mais de 150 distritos de Moçambique, apenas 47 têm um hospital. De Inhambane para a DW, a voz da Alemanha, Luciano da Conceição. DW Notícias. Na atualidade internacional, destaque para a cimeira do G7, que decorre entre hoje e domingo em Carbis Bay, na Cornualha, sudoeste de Inglaterra, juntando essencialmente e presencialmente, pela primeira vez em 2 anos, dirigentes dos países do G7, portanto, do Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão, Reino Unido e Alemanha, e da União Europeia. Entretanto, soube-se hoje que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, receberá a chanceler alemã, Angela Merkel, a 15 de julho na Casa Branca, anunciou hoje o porta-voz à margem da cimeira G7, na Cornualha. Albânia, Brasil, Gabão, Gana e Emirados Árabes Unidos ganharam hoje lugares no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas para os próximos 2 anos, juntando-se aos 5 membros permanentes e aos outros 5 eleitos do ano passado. No Mali, o novo presidente de transição, Coronel Assimi Goïta, nomeou hoje os membros de um novo governo em que os militares ocupam postos-chaves como defesa, segurança e reconciliação nacional. O Mali, foco central do jihadismo na região do Sahel, foi cenário de 2 tomadas de poder em 9 meses por parte de Assimi Goïta e do seu grupo de coronéis. Argélia, detidos ativistas do movimento de contestação nas vésperas das eleições legislativas, as forças de segurança permaneciam hoje em alerta máximo na Argélia, o dia da marcha semanal do Iraque, um dia após a detenção de 2 figuras do movimento de contestação e na véspera de eleições legislativas organizadas pelo poder. Entretanto, soube-se hoje que o exército francês matou no Mali um líder da organização jihadista Al-Qaeda no Maghreb Islâmico, Hakim, responsável pelo sequestro e assassinato em novembro de 2013 de 2 jornalistas franceses. E, finalmente, no desporto, destaque para o Campeonato Europeu de Futebol, que acaba de arrancar esta noite com o jogo Turquia-Itália, a decorrer em Roma, que está agora no intervalo. Resultado neste momento, Turquia 0, Itália 0. Até ao dia 11 de julho, 26 seleções tentarão escrever uma página de ouro na história do país. Portugal é o detentor do título, conquistado em 2016 em França. DW Espaço do Ouvinte. A pergunta era sobre o silêncio de Nuno Nabiam, o primeiro-ministro da Guiné-Bissau. São muitos os comentários. Aqui uma síntese, e desde já desculpem não termos tempo para ler muitos comentários. Assim, Osvaldo Jorge escreve: eu já ouvia os meus avós dizerem que o silêncio é a melhor arma. Nabiam está a estudar estratégias de como lidar com os problemas. Vítor Barros escreve: o silêncio é a oração dos sábios. Carlton da Costa: acho que ele está a fazer uma diplomacia silenciosa. Só vai aparecer com solução para os diversos problemas ou está tentando renunciar ao cargo. Não pode estar no silêncio absoluto, tendo em conta as adversidades que o país atravessa. Bison Gem escreve: o silêncio do primeiro-ministro guineense é devido aos problemas. Kekuto Dabo escreve: o arrependimento e vergonha que tem pelas pessoas que ele traiu. Nuno Nabiam foi
E será o homem que nenhum político honesto desse país irá assinar nada que seja. Saliu, Sanhá, Candé, o silêncio do engenheiro Nuno Gomes Nabian tem a ver com as interferências de Sua Excelência, o Presidente da República. E, finalmente, Rosário Ntepa, o silêncio de Nabian pode-se dever a uma interferência dos dirigentes políticos guineenses. Ponto final neste Jornal da Noite, edição de sexta-feira, 11 de junho de 2021. Despede-se António Cascais. Boa noite, bom fim de semana.